Salmo de número 128, só um versículo para nossa meditação. Porque esse salmo é aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. E o programa Família, projeto de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O tema, queridos irmãos, para a mensagem é: tema a Deus e sua família será abençoada. Esse é o tema da nossa mensagem. Tema a Deus e sua família será abençoada. É interessante, irmãos, que a bênção na Bíblia está sempre muito ligada a uma prosperidade familiar e geracional. Ou seja, nós vamos ver diante do Salmo de número 128, falar sobre o que acontece com aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Como nós vamos ver ali diante do versículo de número 4, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A palavra de Deus diz que a sua esposa será como uma videira frutífera, que floresce em seu lar. Seus filhos, como diz a palavra do Senhor, serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. O versículo de número 6 da palavra do Senhor. Que você viva para ver os seus netos, principalmente caminhando nos caminhos do Senhor. Que você tenha a oportunidade de falar algo para seus netos futuramente da parte do Senhor. E principalmente o versículo que o sábio Salomão ensinou para nós: instrui o menino no caminho em que ele deve andar, para que quando ele venha crescer, ele não se desvie dos caminhos do Senhor. Neste salmo, queridos ouvintes, é possível ver também que a bênção que está sobre aquele que anda nos caminhos do Senhor se estende para toda a sua família, de geração em geração. Bendito seja o nome do Senhor. A bênção sobre a família de Abraão. Eu disse que aquele que teme ao Senhor, a bênção se estende para toda a família de geração em geração. Nós vamos ver o caso da família de Abraão. A bênção que veio sobre o lar de Abraão. Abraão era um homem temente a Deus. Obedeceu ao chamado do Senhor de ir a uma outra terra, a um lugar que ele não conhecia. Nós podemos observar diante da palavra do Senhor que Abraão, ao seu chamado, ele poderia fazer perguntas ao Senhor, indagar ao Senhor, perguntando para onde ele ia, para que terra ele iria, se ele não conhecia, mas não. Nós vemos um homem obediente, um homem que simplesmente recebeu a palavra do Senhor e obedeceu. Deixou o lar de pai e foi seguindo a voz do Senhor, obedecendo ao seu chamado. Abraão obedeceu o chamado do Senhor de ir a outra terra que ele nem sequer conhecia, mas ele foi em obediência. E por isso que nós vamos ver a bênção do Senhor sendo derramada constantemente na vida daquele homem. Por quê? Porque ele obedeceu a voz de Deus. E assim não é diferente para mim e a tua vida. Se nós obedecermos a voz do Senhor, aquilo que está escrito diante da palavra do Senhor, com certeza as bênçãos do Senhor serão, aleluia, derramadas para com as nossas vidas. Nós vamos ver isso quando Moisés escreve o livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, não é preciso nós sairmos de lugares e lugares atrás da bênção, não. A bênção, ela virá sobre nós aonde nós estamos, aonde nós permanecemos, se nós formos fiéis e obedecermos a palavra do Senhor. Nós vamos ver que Abraão, ele obedeceu o chamado do Senhor de ir a outra terra. Ao longo de seu caminho, construiu altares, aleluia, em adoração a Deus. Ou seja, a sua principal característica era a sua fé. E a palavra de Deus vai nos dizer, queridos ouvintes, lá em Hebreus,
que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas todo aquele que se aproximar dele, creia que ele é galardoador das nossas vidas. Nós vamos ver em Gênesis, capítulo de número 13, do versículo 15 ao versículo 16. Vimos que as bênçãos do Senhor, as bênçãos sobre a vida dele, de Abraão, se estendiam a seus descendentes. Quando nós vamos ver ali diante do versículo 15, toda esta terra eu dou a você e a seus descendentes. Deus falando com ele pela obediência de Abraão, Deus disse, olha, as bênçãos irão se estender sobre a sua família e toda esta terra eu dou a você e a seus descendentes. Incluía a própria promessa de uma futura grande descendência que viria dele. Como nós vamos ver lá no versículo de número 16. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, como diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Na família de Abraão, é impossível notar bênçãos e promessas ligadas diretamente à família. Ou seja, na família de Abraão é possível notar bênçãos e promessas ligadas diretamente à família. Uma família que ama Jesus é abençoada. Você pode crer, irmãos, uma família que se dedica, que busca ao Senhor, que ama ao Jesus, é uma família abençoada. Como é bom quando uma família serve a Deus e seus membros são comprometidos com o Evangelho verdadeiramente, pois não existem pessoas perfeitas ou um lar perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso, irmãos. Não existe pessoas perfeitas e nem um lar perfeito. O que vai tornar isso, queridos irmãos, melhor para o nosso convívio é a presença de Deus no meio da família. É a presença do Senhor dentro do lar. A harmonia, a paz que o Senhor vai conceder a esta família. Família, sobretudo, o casamento é um lugar onde desiguais convivem. Contudo, pessoas que se submetem ao discipulado de Cristo sempre prosseguirão para terem um coração ensinável, humilde, que buscam a fazer a vontade do Pai. Quando o marido, esposa e filhos amam a Jesus de verdade, estarão pernamente processo de santificação e aperfeiçoamento. Nós vamos ver na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipenses, o apóstolo Paulo fala a respeito do crescimento constante que temos por meio de Cristo Jesus. Ou seja, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Está escrito lá em Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 11. Está lá na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Por esse motivo, uma vida de temor a Deus gera, consequentemente, uma família abençoada. Uma vida de temor a Deus gera, consequentemente, uma família abençoada, onde seus membros, ou seja, os seus filhos e esposa, buscam viver os padrões, ou seja, os padrões do céu, e fazer a vontade do Pai, para compartilhar. Na verdade, o meu testemunho pessoal, eu tenho que demonstrar para alguém, queridos ouvintes,
o que Jesus tem feito na minha vida, o que o Senhor tem feito dentro do meu lar. Ou seja, porque nós vemos tantos escândalos, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que estão em volta, eles verão, louvado seja o nome do Senhor, o agir e o mover de Deus na sua vida. Eles vão olhar para o testemunho que você tem a testificar através das grandezas que o Senhor tem feito na vossa vida. Creio que se eu caminhasse sem Jesus, isso não teria como aconteceu, testemunhar das grandezas de Deus na minha vida. Ainda que você seja, querido, o único cristão de sua casa, saiba que a obra de Jesus em sua vida, com certeza, produzirá frutos em sua família. Através de você, da sua perseverança, da sua persistência e da sua oração, creio que o Senhor vai trabalhar sobre o seu lar e os demais vão ser alcançados. Pense nisso, porque é através de você que o Senhor vai alcançar os demais. Pense em tudo que Jesus já fez em sua vida, pois é impossível vivermos com Cristo sem transformação. Ele vai fazer uma transformação completa na minha e na tua vida. Que o Senhor Jesus, Ele venha abençoar o meu lar, o teu lar, e que o Senhor possa, já no início desta noite, entrar com providência nos lares que estão precisando, aleluia, de ouvir a voz do Senhor. Tantas famílias e lares estão sendo aí atacados, mas Jesus, Ele pode mudar o quadro, a situação e entrar com transformação na tua família. Assim eu creio no nome do Senhor Jesus. Amém.